Qual é o oposto de inventar desculpa? De ficar se desculpando e de querer se justificar? Olá, meu nome é Anderson Valfrides e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mormon em 5 minutos. Hoje vamos ver o capítulo 39 de Alma. A gente viu que Alma, o filho, ele começou falando para Elamã que tinha sido obediente em todas as coisas, mas falou para ele não, se confiar no seu próprio entendimento, para ele ser humilde, para ele reconhecer que ele precisava aprender sabedoria em sua mocidade. A gente viu a Alma falando para Siblon que Siblon estava muito bom, né? Ele fazia todas as coisas certas e que ele continuasse. Mas hoje a gente vai ver sobre Corianto, o outro filho de Alma. E a gente vê aqui logo no começo que a Alma ficou sabendo de uma coisa que ele fez e ele precisava ser chamado a atenção. Enquanto ele estava pregando, ele foi para a cidade de Siron, perto, né, na fronteira com os Lamanitas, para procurar uma meretriz, né, que se chamava Isabel. E a Alma soube e começou a falar sobre isso. Falou: eu sei que ela, né, levou muitas pessoas, né, que ela talvez seja muito atraente, que conquistou o coração de muitos, mas isso não era desculpa. E ele começa falando sobre o pecado e sobre a forma que a gente precisa se arrepender. Seja o pecado, como aconteceu aqui, da lei da castidade, ou qualquer outro tipo de pecado. Ele diz, no versículo 8, mas eis que tu não podes esconder teus crimes de Deus, a não ser que te arrependas. Eles levantar-te-ão como um testemunho contra ti no último dia. A gente vê como Adão e Eva, quando eles caíram, tentaram se esconder com folhas de figueira. Talvez pareça bobagem, nossa, tentando se esconder com folha de figueira. Talvez aqui Corianto tentando se esconder do pai. Mas a gente sabe que talvez durante toda a nossa vida a gente vai conseguir esconder algum pecado que a gente tenha. Mas ele diz, eles levantar-se-ão como um testemunho contra ti no último dia. Talvez nessa vida nos sentamos confortáveis, mas no último dia, quando encararmos nosso Pai Celestial, Ele vai saber. Não temos como esconder nada de Deus. Não é possível. E ele fala, a escritura clássica, né, de domínio doutrinário. E agora, meu filho, eu quero que te arrependas e abandonasses seus pecados, e que não mais sucumbisses à concupiscência de teus olhos, e que abandonasses todas as coisas, pois a não ser que assim procedas, de nenhum modo herdarás o reino de Deus. E lembra-te e decide abandonar essas coisas. O interessante é que ele fala abandonar duas vezes, né? E se a gente pensa em inglês, ele não vai falar abandon, né? Que seria abandonar. Ele usa outra palavra, que em inglês é cross yourself, né? Não significa se crucificar, mas significa cruz yourself, né? Você mesmo. Significa que nós precisamos, no processo desse arrependimento, esse abandonar o pecado, é quando nós precisamos carregar a nossa própria cruz. Assim como o próprio Salvador carregou a cruz, né, para ajudar toda a humanidade, nós, você contou eu, como todas as pessoas, precisam carregar suas cruzes. Tanto no processo de arrependimento, quanto durante toda a sua vida, teremos dificuldades, teremos desafios, teremos muitas tentações, e nós vamos, assim como o Salvador, ter que carregar nossa cruz. Se nós temos o desejo de ser como Ele, precisamos agir e muitas vezes passar, pelo menos por um pouco, do que Ele passou. E a gente viu no final que Ele diz, lembra-te, decide abandonar essas coisas. Abandonar o pecado é uma decisão que nós tomamos. Não é algo repentino, é uma decisão que nós temos que tomar. E mais para o final, lá no versículo 13, ele diz que nós precisamos, no caso Corianto, né, mas nós também, reconhecer tuas faltas e o mal que praticastes. E isso é interessante, essa parte de reconhecer, porque me lembra uma citação excelente do Elder Lindy Robbins. Ele diz, o dia em que você elimina as desculpas de sua vida é o dia em que você retoma o controle dela. É quando os resultados positivos começam a aumentar. Então que a gente possa
ter isso na mente, que o oposto de dar desculpa, se desculpar, de falar, ai, mas você não sabe o que aconteceu, é assumir a responsabilidade por nossa própria vida. Nós precisamos ser 100% responsáveis pelas coisas que acontecem. Com certeza, outras coisas não estão no nosso controle, né? Elas fogem porque não depende somente de nós, mas tudo o que nós podemos fazer, nós devemos fazer, porque está sob o nosso controle. Então, que a gente possa, como a gente viu aqui, tomar cuidado com nossas amizades, tomar cuidado aonde nós estamos, para não sermos tentados. Com certeza, se Corinto não tivesse lá, ele não teria feito isso. Então, o ambiente que nós estamos pode fazer com que nós pecamos. Ele diz que ele procurou, então que a gente não procure pecar. Que a gente carregue a nossa cruz, cross yourself, que a gente precisa carregar nesse processo de arrependimento, que a gente decida abandonar todo tipo de pecado, todo tipo de, até não somente pecado, mas abandonar a preguiça de cumprir o mandamento, que isso também é um pecado, e que a gente possa ser 100% responsável, reconhecer as coisas que estamos fazendo e que a gente possa mudar. Esse é o vídeo de hoje, pessoal, e até a próxima.